Eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra poderosa. Uma palavra de Deus. Eu queria que você ficasse bem atento. Anote, porque Deus vai falar. Não esqueça de alguns detalhes, frases. Irmãos, vai ser uma palavra tremenda. Mas eu queria que você viajasse comigo nas palavras que eu falarei aqui, que eu lerei. Tá bom? Eu e o Vitor vamos fazer uma narrativa, uma narração. Olha o Vitor, solteiro, bonito, tá bom, meninas? Vocês podem ficar à vontade aqui, bênção de Deus. Tá bom? Tá vermelho, olha só. Irmão, nós vamos fazer uma narrativa, porque eu quero que vocês entrem na história. Eu estava conversando com o meu discípulo Everton hoje. Quando a gente imagina a época de Jesus, o que vem na nossa cabeça? O homem das cavernas. Primeiro que o homem das cavernas nunca existiu. Já começa aí. A escola que coloca isso na nossa cabeça. A gente imagina o quê? João Batista com roupas de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre. A gente imagina aquele homem que puxa a mulher pelo cabelo assim, João Batista, não tem? Parecendo um bicho do mato. Irmãos, nós temos que tirar essa concepção, ou essa ideia que colocaram na nossa cabeça, que a época de Jesus era a época das pedras. Tudo bem que não existia energia elétrica, não existia internet, não existia televisão, computador, celular. Rapaz, eu acho que era a época das pedras mesmo, hein? Não tinha nada disso. Irmão, mas a gente tem que mudar um pouco a nossa mentalidade. A gente pensa que a época de Jesus, Jesus e 12 homens andando no deserto. A gente imagina aqueles monte de 12 homens assim, aquela poeira batendo na cara, aqueles homens sem serviço, aqueles homens andando tudo no deserto, passando fome e sede. Irmão, a gente tem que mudar a nossa mentalidade quando lermos a palavra do Senhor. Amém ou não amém? Eu estou um pouco rouco. Se tiver difícil de entender, os irmãos falam, porque às vezes rouco aqui, pior ainda, né? Já normal, já não entende muito bem. Imagine rouco. Então, querido, a gente tem que mudar a nossa mentalidade ao ler a Bíblia, ao enxergar entre as linhas da Bíblia. E eu quero que você foque comigo. Corta para mim, como diz o Marcelo Rezende, nosso querido pastor Giovanni. Corta para mim, porque nós vamos viajar um pouquinho no tempo. Viajar. Eu queria que você, imaginasse olhando para cima, uma nuvem saindo da sua cabeça e você voltando a 2000 anos atrás. Só que esses 2000 anos atrás não é a época das pedras. Eu quero que você imagine você lendo o livro ali, o Novo Testamento. Vamos entrar nessa época. Vamos entrar e mergulhar, imaginar como é que foi a conversa ou a conversão do médico Lucas. Porque afinal de contas, Lucas era um camarada grego. Lucas não era judeu. Lucas não era discípulo direto de Jesus. Lucas não era também um leigo qualquer. Ele era médico, inteligente, intelectual, esperto, sabia falar, pesquisar, pensava. Afinal de contas, ele é um médico, é estudado, ele estudou para isso. E eu quero que você então pare e pense enquanto eu narro essa história. Antes de entrar na pregação, 2000 anos atrás, você pense, foque em mim, presta atenção na narrativa que eu e o Vitor iremos fazer. É mais ou menos assim: há 2000 anos atrás, um médico, ainda jovem, sentado no banco de madeira na praça central de Antioquia, uma cidade da Síria antiga. Já estava tarde, o dia estava exaustivo. Afinal de contas, ele curara muito doente, cuidava de muito paciente, passava medicamento para um, para outro, receitas, escreviam receitas e mais receitas, e falavam com seus pacientes. De repente, Lucas sentado naquele banco daquela praça, surge um homem de mais ou menos a sua própria idade, a idade do médico Lucas. Esse homem andava inquieto por toda parte ou por toda a praça. Ele falava para quem quisesse ouvir. Era um camarada eloquente. Ninguém prestava atenção nele, a não ser os camelos e os cavalos que estavam ali à sua volta. Mas a sua
convicção era inabalável. Esse homem começa então a narrar uma história. Esse homem que conversava, e o Lucas, ele estava observando o homem passando para cima e para baixo, louco, pregando. E esse homem começou a pregar. Gente, vocês que estão me ouvindo, prestem atenção aqui em mim. Esse homem cujos seguidores eu prendia, encarcerava, ele me fez cair no meu orgulho e beijar o solo da minha insignificância. Mais um religioso enjoado. Lucas pensou isso em voz alta, mais um religioso enjoado. No entanto, o sujeito que estava pregando, ele viu e se aproximou de Lucas sem pedir licença. Ele começou a falar do personagem que implodia seus preconceitos e conceitos. Lucas não deu importância. De repente, o homem que falava 3 línguas, ele dirigiu-se em grego para Lucas. Afinal de contas, Lucas era grego. E Lucas, impressionado, perguntou: Em licença, mas qual que é o seu nome? Meu nome é Saulo de Tarso. Ah, legal. Eu não quero ver o que você tem para falar para mim, não. Cara, mas você precisa de me ouvir. Não, eu estou muito ocupado, eu estou cansado. Eu sou médico. Uau! Jesus também é o médico dos médicos. E ele fez juramento de Hipócrates? Juramento? Que juramento é esse? Não conhece o juramento do grande médico grego ensinou aos seus discípulos. Juramento? Não. Juro que a ninguém darei com prazer médico mortal sem conselho que prejudique. Em toda casa aí entrarei, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução. Aquilo que no exercício da profissão eu tiver visto e ouvido, que não for preciso divulgar, conservarei comigo, e assim alcançarei o alto da minha profissão. Uau, interessante. Mas ao contrário desse juramento, eu quero te dizer que eu posso divulgar do que eu tenho visto e ouvido. E assim Paulo contou a sua experiência, irmão, numa conversa com Lucas. Começou então um bate-papo com o médico, Paulo e Lucas. E Lucas, ele ficou atônito com o relato de Paulo. Senhor Saulo, me desculpe, você era uma pessoa muito nervosa. Ser contrariado ao seu pensamento era ser convidado a seu inimigo. Como que você pôde mudar tanto? Saulo de Tarso, ele fez um longo relato sobre o crucificado e seu projeto. Mas, Senhor Saulo, o que me diz desse homem é uma loucura. Eu sei que é uma loucura, mas eu mesmo estou assombrado com o que me aconteceu. Eu persegui pessoas, eu prendi pessoas, eu puni, induzi a blasfêmia, eu concordei com assassinatos, eu andava nesse caminho tortuoso. E que mal esses miseráveis te fizeram para você ferir e prender todos eles? Não, nenhum. Mas eles feriram o meu preconceito. Confesso, fiquei decepcionado comigo mesmo. E Paulo continuou relatando a sua violência de forma muito cruel. Mas a morte de um homem de uma cruz é o ápice da fragilidade. A maior de todas as vergonhas, lido dia e noite com a morte. E qualquer morte é melhor do que ser crucificado. Concordo, mas a morte desse homem era projeto de Deus. E tem quanto tempo que esse tal de Jesus morreu mesmo? Há mais ou menos 8 anos. Irmãos, essa conversa se estendeu entre Paulo e Lucas há 2000 anos atrás. Você consegue imaginar comigo? Conversava porque, afinal de contas, o médico não estava dando ideia para um pregador eloquente que falava, mas por aquele pregador falar 3 línguas, falar em grego, falar em outro idioma, chamou a atenção de Lucas, e Lucas então começou a ser contagiado, influenciado por aquele pregador que chamaram tanto a sua atenção. E os anos foram se passando. E Jerusalém, então, nós vamos entrar numa cena onde Jerusalém vive 15 anos após o encontro de Paulo, ou Saulo naquela época, e o nosso amigo Lucas. 15 anos depois,
A dupla Paulo e Lucas fazia tanto sucesso que impactava as nações. Paulo atuava no palco e no teatro social. Lucas atuava nos bastidores. Paulo, culto e eloquente, convencia as plateias. Lucas, generoso e meticuloso, curava as feridas. Paulo falava para as massas, enquanto Lucas atuava junto às pessoas individualmente, comovendo os passantes que encontrava, fossem eles romanos ou fossem eles miseráveis. Paulo dava segurança a Lucas, que por sua vez dava apoio médico e emocional a Paulo. Eram encantadores de homens. Não recebiam salário, mas eram ricos. Não tinham segurança alimentar, mas comiam o suficiente. A cama nem sempre era confortável, mas dormiam satisfeitos. As pedras eram seus travesseiros e as noites estreladas seus lençóis. Caiam fora! Estão perturbando a ordem. Disse certa vez um oficial romano, Teófilo Lúcio Estilo. Eu? Teófilo Lúcio? Uau! E essa conversa continuou aonde um dia Paulo começou então a conversar com os seus amigos, oficiais, romanos, médicos, líderes e todo tipo de pessoa importante. Teófilo Lúcio começou a se interessar pelas narrativas de Lucas, pelas histórias de Paulo. Teófilo Lúcio então começou a entender toda a história de Jesus, mas de uma forma que o seu linguajar o alcançava. Então Lucas e Paulo tiveram uma missão. Lucas e sua missão. Lucas observava a velha cidade, o andar das pessoas. Lucas observava as pedras desgastadas, as cicatrizes nos muros, os telhados envelhecidos. À noite, ele ia para o seu aposento, numa pequena hospedagem ao lado de Jerusalém. Seus bolsos estavam cheios de fragmentos históricos. Ele guardava como um tesouro incalculável. E surge uma conversa entre Paulo, ou melhor, Lucas, e seu amigo Teófilo, oficial romano. E a conversa foi mais ou menos assim: Lucas conversando com Teófilo: como eu vou organizar esse material? Como eu vou ser capaz de assumir tal responsabilidade? O doutor Lucas, ele era médico de letras, ele era um escritor obsessivo, ele organizava narrativas, entrevistas. Ele então começou a cuidar, incentivar, influenciar um amigo chamado Teófilo. Irmãos, Lucas, ele saía para entrevistas e retornava. Ele era detalhista, ele transpirava emoção. Ele transpirava atitudes, emoção no seu olhar, no seu falar. E eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Vamos ler o livro do qual o autor nós acabamos de ilustrar. Estamos imaginando ele há 2000 anos atrás, conversando com o seu amigo Teófilo, a qual ele ganhara após um contato direto com o seu discipulador Paulo. Lucas capítulo 1, abra a Bíblia comigo, irmãos. Lucas capítulo 1, versículo 1, versículo 2, 3 e 4. Quem achou diz amém? Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 1, 2, 3 e o 4 versículo. Lucas escrevendo: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó
excelentíssimo Teófilo, para que tenhas as certezas, ou a certeza das coisas que te foram ensinadas. Você pode ler esses 4 versículos para você? Vamos ler todos juntos em uma só voz? 1, 2, 3, vocês. Amém? Irmãos, Lucas não era só um médico renomado, como nós vimos. Lucas não era só um camarada bom de conversa. Não, Lucas não era apenas um camarada detalhista. Ele também era obsessivo por escrever. Ele era um historiador. Você pode repetir comigo assim? Historiador. Um camarada que se importava com os detalhes da história. Um camarada que se importava com as entrelinhas dos acontecimentos. Lucas era um camarada que, bem provável, antes de se converter, não dava muita ideia para pessoas com vamos dizer assim, pouco conhecimento. Porque afinal de contas ele ainda não tinha Jesus, mas o seu intuito ou a vontade de conhecer e escrever o levava a pesquisar e fazer coisas magníficas. Um dia Paulo estava conversando com ele não deu muita ideia, Paulo teve que se voltar em grego, ele falou, o camarada fala em grego, fala 2 línguas, vamos começar a conversar, já que você conversa bem, vamos conversar. E sem saber, Lucas foi apanhado pelo amor de Jesus através da vida de Paulo. E Paulo agora cuida de Lucas. Lucas agora tem a missão de levar outros a Jesus. Como ele era um camarada importante, ele então começa a evangelizar pessoas importantes. Então ele começa por uma pessoa chamada Teófilo. Teófilo, oficial da guarda romana, homem importante, significante, se vestia bem, casa boa, carros bons, vivia bem. Irmãos, lendo esses 4 versículos de Lucas, eu aprendo algumas coisas. Mas, como eu disse que nós temos que imaginar, imagine que você vai conversar com Lucas. E você se assenta e ele se assenta logo ali na tua frente. E você começa então um papo com o médico. E eu quero dar o título dessa mensagem de Papo de Médico. Papo de Médico. Qual é o tema da mensagem, irmão? Que isso, irmão? Vai falar de doença agora? Não, irmão, relaxa. Vamos até o final do sermão. Papo de médico. E eu tentei me imaginar conversando com o Lucas, ou tento imaginar conversando e começo a fazer perguntas para ele, a qual eu mesmo acho respostas entre as linhas da Bíblia, ou entre as linhas do texto que nós lemos. Irmãos, se eu tivesse sentado com o Lucas e conversado com ele um pouquinho, e perguntasse a ele, Lucas, me ensina 4 princípios de vida para que eu possa viver bem. Me ensina 4 princípios. E eu lendo esses 4 versículos, eu tiro 4 princípios. E eu vejo ele sentado, eu imagino ele sentado falando, claro, Rômulo, vamos imaginar então, vamos te dar 4 princípios para que você possa viver uma vida boa, ou viver uma vida bem, porque afinal de contas eu consegui viver esses princípios. Primeira coisa que eu vejo e que eu aprenderia com o médico, em um papo de médico, é que eu devo ser um inconformado. Uau! Diga comigo, inconformado. Inconformado, irmão. Olha o que diz o versículo 3. Está com a Bíblia aberta? Não feche ela, porque nós vamos ler o tempo todo. Olha o que diz a Bíblia, o versículo 3. Lucas diz no versículo 3: Eu mesmo investiguei tudo
cuidadosamente. O versículo 3, Lucas começa falando: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Irmãos, olha para mim agora. Lucas, há um versículo acima, ele havia dito que muitas pessoas já tinham se dedicado a elaborar relato dos fatos que se cumpriram. Que fatos eram esses que se cumpriram? O fato de que Jesus veio, morreu por mim e por você e ressuscitou no terceiro dia. Muitas pessoas já estavam comentando, muitas pessoas já tinham falado sobre isso, muitas pessoas já estavam escrevendo sobre isso, muitas pessoas já estavam elaborando fatos sobre isso. Mas o versículo 3 fala que ele mesmo fez questão de investigar os fatos, e não só investigar, ele investigou cuidadosamente, irmão. Lucas, ele não se conformou com o que já tinham dito para ele. Lucas, ele não se conformou com apenas as histórias que tinham contado para ele. Rapaz, você ficou sabendo que Jesus morreu? Mas quem te falou? Foi meu primo lá. Não, ele não se conformou. Ele falou: rapaz, eu tenho que saber profundamente sobre isso. Eu tenho que ver isso de perto. E Lucas, então, ele não se conforma com o que foi dito, ele não dá por satisfeito com as experiências que as pessoas tinham lhe contado, e ele então faz uma viagem de casa em casa, passava na casa de, talvez, Maria, mãe de Jesus. Imagina comigo, irmão, vamos usar a imaginação. Lucas, ele passa na casa de Maria, há mais ou menos 10 anos depois, ou 15 anos depois da morte de Jesus, senta junto com Maria e começa a perguntar: Maria, conta para mim, tudo que as pessoas falam de Jesus é verdade? Jesus, ele era amoroso mesmo, como as pessoas dizem que ele era? Eu imagino Maria respondendo tão doce e suave: sim, Lucas, ele era diferente. Ele era fenomenal. As palavras dele queimavam o coração de quem ouvia. Eu imagino Lucas fazendo uma pergunta para Maria: Maria, e a infância? Como é que foi a infância dele? A infância, Lucas, a infância. Eu lembro de um dia que eu estava lá no meio ali, na manjedoura, ali no curral. Pensa que não chegaram 3 magos. Eu nunca tinha visto mago, Lucas. 3 magos do Oriente lá, e não sei de onde, trouxeram um presente, me deram ouro, me deram coisas que eu nunca tinha ganhado. E com aquilo eu comecei então a viver e dar continuidade, porque afinal de contas naquela época José não tinha um trabalho fixo. E eu imagino Lucas anotando cada detalhe do que era narrado através de Maria. Eu imagino que logo depois ele saía da casa de Maria, passava na casa talvez do Bartimeu, o cego Bartimeu. Bartimeu, você foi curado mesmo, cara? Eu imagino que Bartimeu falou assim: você mesmo está vendo que eu estou vendo. E eu imagino aquela conversa: mas como é que foi? Eu imagino Lucas. Não só imagino, como está escrito no livro de Lucas, tantos outros milagres que aconteceu durante a caminhada de Jesus. Imagino ele se encontrando com os apóstolos e falando o seguinte: como é que foi o dia da transfiguração? Porque afinal de contas Lucas escreve sobre a transfiguração no capítulo 6, no capítulo 7. Como é que foi, Pedro? Conta para nós, porque você estava lá. Eu sei que quem estava lá era você, Tiago e João. Como Tiago já morreu, porque foi decapitado, sobrou João. O João agora está numa viagem missionária, Pedro. E eu queria que você me contasse como é que foi essa transfiguração. E Pedro então começa a narrar a história, e Lucas começa a escrever. Então, irmão, Lucas, ele fica inconformado com o que contam para ele, com a história que narram para ele, e ele mesmo começa a investigar
detalhe por detalhe, irmão. Lucas, ele não queria viver de experiência de outros, ele queria ter suas próprias experiências. Lucas, irmãos, ele queria ir em lugares que muitos falavam, mas que poucos tinham ido. E o que eu e você, o que nós aprendemos com isso, irmão? Nós aprendemos, irmãos, que nós não devemos nos conformar com o que nós já sabemos. Como assim, Rômulo? Irmão, você não deve se conformar com o que te ensinam sobre Jesus. Você não deve se conformar com o que te ensinam sobre o Espírito Santo. Ah, Jesus é assim, é assado, é amor. Mas você experimentou esse amor? Jesus é alegria, mas você experimentou essa alegria? Ah, o Espírito Santo, eu ouvi dizer que ele batiza e até fala em línguas. Mas você já está falando? Já recebeu ele? Não. Então, irmão, eu quero te convidar nessa noite a não ser conformado com o nível que você chegou até hoje. Eu quero te chamar a não ser conformado com as experiências que você teve com Deus até hoje. Ah, já ouvi dizer que um dia um anjo desceu. Você já viu um anjo? Não, porque está faltando você ir atrás pessoalmente da busca por Deus. Está faltando você ir atrás das suas experiências com Deus. Está faltando você ir atrás e não mais se conformar com o que você está ouvindo falar apenas. Está na hora de nós termos as nossas próprias experiências. Eu posso ouvir um amém? Amém. Quem está comigo aí, levanta a mão só para me saber. Porque talvez você não está aqui, né? Amém. É aquela história, tem gente que deixa o corpo e sai. Aí eu falo assim, levanta a mão. Aí se não levantar a mão, pode saber que soltar o corpo. Irmão, Lucas, ele nos ensina a não viver a experiência dos outros. Já ouviu aquela pessoa que só conta a experiência dos outros? Você conhece alguém assim? Rapaz, você viu a Lúcia? A Lúcia recebeu um milagre lá, ó. A perna dela colou. E a sua, irmão? E o seu milagre? Você tem milagre para contar, não? Graças a Deus, eu estava em Caravela esse final de semana, querido. Estava testemunhando o que Deus fez na minha família. Do dia que eu preguei para o meu pai aqui, ó. No dia que eu batizei ele no tempo antigo. Estava falando lá da vida do Pedro Paulo, de como está hoje, da dona Domingas, como a gente tem ajudado. Experiências próprias. Experiências próprias. Irmão, está na hora de termos experiências próprias com o Senhor Jesus. Aleluias. Está na hora de termos experiência própria e parar de viver a experiência de outros. Está na hora de nós fazermos a história. Lucas, ele quis fazer história. E ele mesmo diz no versículo 3: eu mesmo investiguei tudo. Tudo. Detalhe por detalhe. As conversas, os lugares. Eu fui em todos esses lugares. Irmãos, está na hora da gente, irmão, melhorar o nosso relacionamento com Deus e parar de ficar invejando o relacionamento de outros. Às vezes a gente observa que as pessoas ficam horas e horas no TSD, a gente fica babando. Meu Deus, tira 2 horas de TSD. Meu Deus, faz isso, faz aquilo. Meu Deus, irmão, está na hora da gente ter muito tempo com Deus. Está na hora da gente viver essas experiências com Deus. Temos que ser inconformados com a nossa família. Está na hora de parar de ficar minha família não presta, não sei o que, é assim mesmo. Não é não, irmão. Temos que ser inconformados com a nossa família. Temos que ser inconformados, irmãos, com esse mundo podre de pecado. Temos que ser inconformados. Não tem nada a ver, afinal de contas. Não tem sim, querido. Temos que ser inconformados, irmão, sabe com o quê? Com essas cadeiras vazias, como o Mazinho falou. Olha para o teu lado aí, veja quanta cadeira vazia. Meu Deus. A gente olha tanta igreja cheia, tanta igreja gigante. Eu fico vendo Santarém, 60 mil pessoas. Eu fico assim, meu Deus. Eu fico vendo Fortaleza, 10 mil pessoas.
Eu fico vendo tanta igreja crescendo, eu falei, nossa, mas nós temos que parar de ficar vivendo de experiência dos outros e começar a viver as nossas. Nós temos que começar a pregar o evangelho, a discipular, evangelizar, a cuidar muito bem de cada pessoa. Temos que não podemos nos conformar com a igreja vazia, querido. Não podemos nos conformar com a célula do jeito que ela está. Não podemos nos conformar mais com a célula do jeito que está. Caraca, já faz 1 ano e meio, minha célula não multiplicou ainda. Chega, está na hora de um basta. Essa célula vai mudar, eu vou começar a orar de madrugada. Acorda de madrugada, irmão. Lá em casa tem um bendito de um celular que toca 3 horas da manhã todo dia. O telefone da Débora, me dá agonia. Eu estou fraco na oração, né? A Débora acorda 3 horas para orar. Eu fico, meu Deus do céu. Só que eu acordo também, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir. Só que aí eu faço o quê? Irmão, temos que ser inconformados. Presta atenção. Temos que ser inconformados, irmãos. Depois de tanto tempo vivendo dentro da nossa família, será que a nossa família ainda não tomou uma posição ao lado de Jesus? A nossa escola, nosso trabalho não melhorou, irmão, nossa empresa não cresceu. Temos que ser inconformados com essas coisas. E Lucas está nos ensinando a sermos inconformados. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler todos juntos em uma só voz. 1, 2, 3, todo mundo. Uau! Não vos conformeis com esse mundo, seja então o quê? Se não é para conformar, para mim ser o quê? Inconformado. Transforme esse mundo pela renovação da sua mente, querido, para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós temos que ser inconformados. Vire para a pessoa do lado e diga assim: você tem que ser um inconformado. Imagine Lucas sentado na tua frente, você perguntando: uau, Lucas, muito bom, aprendi o primeiro princípio com você, doutor Lucas. E que exemplo, porque você era um cara inconformado. Lucas era um cara inconformado. Mas me ensina, Lucas, outro exemplo, por favor, ou outro princípio. É claro que eu vou te ensinar outro princípio. Você tem que aprender a dar o valor, ou aprender o valor de uma única pessoa. Você tem que aprender o valor de uma única pessoa. Irmãos, para quem que Lucas está escrevendo o livro de Lucas? Para quem? Teófilo, o oficial romano. Lucas não está escrevendo para uma igreja. Lucas não está escrevendo para um grupo de homens. Lucas não está escrevendo para uma célula. Lucas não está escrevendo para a multidão. O propósito desse livro de Lucas na Bíblia nunca foi para nos alcançar. Lucas nunca imaginou isso. De Deus, talvez sim. Mas Lucas nunca imaginava que o propósito iria alcançar ou ia chegar onde chegou. Ele escreveu para uma pessoa, Teófilo. Lucas, ele não só escreve para uma pessoa, ele gasta tempo da vida dele investigando por causa de uma pessoa. Lucas, ele gasta dinheiro com as viagens por causa de uma pessoa. Afinal de contas, ele tinha que ir na casa de Maria, tinha que ir na casa dos discípulos, tinha que ir na casa dos que foram curados, tinha que ir nos lugares por onde Jesus passou, porque ele estava investigando com detalhes. Lucas gastou tempo, Lucas gastou dinheiro, Lucas até mesmo risco de vida ele correu, porque afinal de contas, Jesus, ser discípulo de Jesus naquela época era algo muito desafiador, porque os discípulos já estavam morrendo todos. Era cortada a cabeça, decepcionado, né?
era espancado, escoteado, apedrejado. E o camarada então vai estudar o responsável por tudo isso, o próprio Jesus, risco de vida. Querido, talvez você me pergunte, por que Lucas fez tudo isso? Por que Lucas gastou o seu tempo, o seu dinheiro, gastou suas roupas, correu risco? Sabe por quê, querido? Porque Lucas entendeu o valor de uma única pessoa. Ele queria ganhar Teófilo para Jesus. Ele queria cuidar daquele oficial romano. Ele que não só queria ganhar, mas ele também queria consolidá-lo. Ele queria consolidá-lo no Evangelho, porque mais cedo ou mais tarde, Teófilo iria dar frutos. Minha pergunta para você nessa noite: o que nós temos feito por causa de uma única pessoa? Qual o preço que nós temos pagado por causa dos nossos discípulos, nossos vizinhos, nossa família? O que nós temos feito para ganhar pessoas para Jesus, e não apenas ganhá-la, mas também consolidá-la? O que nós temos feito? Qual o preço que tem sido pago? Quantas noites sem dormir nós passamos? Se é que passamos noites sem dormir? O que nós temos feito, irmão, para estar do lado de quem precisa? Lucas enfrentou vários desafios por causa de uma pessoa, e naquela época não existia internet, não existia gasolina, não existia carro, só cavalo, carroça, navio, essas coisas, não existia energia elétrica, não existia nada. Lucas, ele abriu mão do seu conforto. Lucas abriu mão de tudo que possuía, porque afinal de contas ele era um médico, e afinal de contas ele era um camarada bem visto e bem financeiramente. Ele abriu mão de tudo isso por causa de uma pessoa, Teófilo. E afinal de contas teve que escrever um livro, não só um como dois, porque o livro de Atos, Lucas também escreve para quem? Teófilo. Você já parou para pensar o como é difícil escrever um livro, querido? O pastor me fala que ele está a fim de escrever um livro, dizendo que ele não consegue escrever porque ele não consegue parar devido à correria. Agora imagine escrever um livro para uma pessoa só. Uma pessoa. Não é uma igreja, uma pessoa. Não é para ser vendido e publicado, é para consolidar uma pessoa. Deus está nos chamando, queridos, para subirmos de níveis, ou de nível. Nós temos que dar valor às pessoas como realmente elas merecem ser valorizadas, amém? Quem está aqui, levanta a mão só para me saber. Tem gente que não levantou não, hein? Vê se alguém não levantou e veja se ela está aqui na igreja. Talvez ela está dormindo aí. Querido, muitos querem ser pastores de multidões. Muitos querem que as células se multipliquem. Muitos querem ser líder de setor, região, abrir núcleo. Muitos querem ter megas empresas power. Muitos querem alcançar níveis extraordinários. Mas se nós não valorizarmos o único que nós temos em nossas mãos, o pouquinho que temos em nossas mãos, Deus nunca vai nos colocar sobre o muito. Se nós não cuidarmos das 5 pessoas que tem na nossa célula, Deus não vai colocar 5.000 na nossa região. Se nós não cuidarmos dos 3 discípulos que está sobre a nossa responsabilidade, Ele nunca vai fazer a gente um líder de setor. Se eu como patrão não consigo valorizar, treinar, capacitar meus 2 funcionários que eu tenho, como que eu vou ter uma mega empresa? A Bíblia diz, Lucas capítulo 10, o próprio Lucas entendeu esse princípio do valor de uma pessoa, o princípio de cuidar de pouco, e olha o que ele escreve, Lucas 16:10,
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Uau, ele entendeu o princípio. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, querido. A Bíblia não conta muito sobre Lucas, mas eu imagino que depois de ter ganhado Teófilo, eu imagino que Lucas e Teófilo foram um dos grandes responsáveis por ganhar a liderança daquela nação. Quem está me entendendo diz amém? Porque o camarada evangelizava os tops, os cabeças. Qual é a estratégia? Evangeliza os cabeças e ganha os cabeças, que o resto vem também. Irmãos, Deus vai nos dar grandes multidões, mas primeiro temos que cuidar dos poucos que temos em nossas mãos. Deus vai nos dar multidões, mas temos que cuidar dos poucos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas da sua célula que não estão no culto hoje? Para e pensa. Quantas pessoas da célula não estão? Segunda pergunta. Por que essas pessoas não estão no culto hoje? Por que elas não estão? Terceira pergunta. Você pelo menos ligou para essas pessoas para passar a saber o porquê elas não vieram? Ou chamando elas para vir? Você sequer orou hoje por essas pessoas? Irmãos, nós temos que chegar a níveis grandes. Vamos para ganhar nossa cidade. Nós vamos precisar primeiro passar no teste de cuidar dos poucos. Porque Lucas nos ensina. Eu imagino o Lucas sentado aqui na poltrona, de frente com o Rominho. Lucas aqui e eu aqui sentado. Ô Lucas, que isso, rapaz, que princípio poderoso, Lucas. Valorizar uma única vida, uma única pessoa. Mas Lucas me ensina também um terceiro princípio. Nós estamos num bate-papo com o médico, e Lucas aqui sentado aqui. Não, sim, Rominho, vamos lá, vamos para o terceiro princípio então. Mas antes de falar o terceiro princípio, você lembra o primeiro? Qual é o primeiro princípio? Ser inconformado. E qual é o segundo? Valorizar uma única pessoa. E o terceiro então, pode colocar por favor, é que a convicção é fundamental para mudarmos de vida. Uau! A convicção é fundamental para mudarmos de vida. E como que eu descubro isso no texto? Vamos ler Lucas, onde nós estávamos lendo. Lucas fala o seguinte, versículo 3 do capítulo 1. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza. Diga comigo, certeza. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Irmãos, para que tenha certeza das coisas. Lucas queria que Teófilo tivesse certeza daquilo que já haviam sido ensinado para ele. Eu imagino que Teófilo era um cara novo convertido. Eu imagino que o evangelho até chegou para Teófilo, só que ele ainda não tinha tomado nenhuma decisão. Afinal de contas, a conversa naquela época era sobre os acontecimentos, sobre Jesus. E Lucas então resolve fazer um relato por escrito para Teófilo, para que Teófilo, toda vez que olhasse para o relato ou lesse, a fé dele fosse fortalecida, as convicções dele fossem novamente fortificadas. E Lucas, com o propósito de ganhar e consolidar Teófilo, não perder Teófilo, ele escreve não só o livro de Lucas, mas como o livro de Atos. Sabe o que eu aprendo com Lucas nesse ponto da convicção? Que sem convicção, irmão, não há decisão. Nós só podemos decidir por algo, seja esse algo casar, seja esse algo fazer uma faculdade, comprar um carro, até mesmo a roupa.
só compramos, só fazemos tudo o que eu falei, se nós estivermos convictos do que nós queremos. Só entregamos a nossa vida para Jesus, se nós estivermos convictos do que queremos. Porque sem convicção não há decisão. Olha outra frase que Deus me deu. A convicção nos leva a lugares aonde a dúvida nos impede de chegar. Uau! A convicção nos leva a lugares aonde a dúvida nos impede de chegar. Sabe por que às vezes a gente não avança? Porque é muita dúvida e pouca convicção. É muito questionamento. Por que disso? Por que daquilo? Por que assim? Por que assado? E pouca convicção. Por que eu tenho que fazer isso? Pouca convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza, é a convicção daquilo que esperamos, aleluias, e a prova das coisas que não vemos, glória a Deus. A fé é a certeza, é a convicção do que nós esperamos. O que nós estamos esperando, querido? A volta de Jesus, aleluia. A fé é a certeza daquilo que esperamos, daquilo que nós não vemos. Eu estou convicto que vamos ganhar a nossa cidade, aleluia. A nossa família, os nossos vizinhos. Eu estou convicto que essas cadeiras irão encher, aleluia. Essas galerias irão encher. Convicção é a prova das coisas que nós não vemos. Pode não ser uma realidade, mas a convicção traz a realidade à tona. Uau! Nada é impossível para o homem convicto. Nada é impossível para um homem convicto. Um homem convicto do seu casamento, nada para esse casamento. Um homem convicto do seu trabalho, nada para essa empresa. Um homem convicto dos seus estudos, nada para o futuro dessa pessoa. Um homem convicto com Jesus, nada abala sua fé e nada para a sua fé. Como é que está a tua convicção? Como é que está a tua fé? Como é que está a certeza de que você tem, de que Deus está com você? Porque às vezes nós não temos essa convicção, não temos essa certeza, e acaba meio que nós duvidando do que Deus fala para nós. Deus fala que, meu filho, a tua família vai se converter. Jovelino, tua família vai se converter, meu filho. E nós falamos: não, mas eu não sei porque é muito difícil. Afinal de contas, eles são assim muito roxos na religião deles. Ainda mais roxo, né? O que roxo tem a ver com isso? Vamos lá. Ah, você vai conseguir um emprego que você tanto quer. Não, mas não. Querido, nada é impossível para um homem convicto. A única forma, irmãos, de nós não nos abalarmos diante das circunstâncias da vida é quando nós estamos convictos de quem está conosco. Essa frase também é forte, tá? Deus me deu aqui, essa aqui eu vou postar depois lá no meu Facebook, que eu abri o Facebook agora. Você vai lá curtir na minha página no Facebook. A convicção nos dá forças para dizer não às nossas emoções confusas. Uau! Emoções confusas. Hoje eu não estou, sei lá, eu acho que eu não sou meio crente hoje não. Hoje eu estou meio desviado. Estou meio frio. Não fala desviado, não fala frio, né? Estou meio frio hoje eu estou frio. Hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu não estou com vontade de orar. Irmão, a convicção nos dá força para dizer não às nossas emoções confusas. Hoje no meu casamento o negócio não está muito bom. Já tem uma semana que eu e a mulher brigam. Os filhos, já não aguento. Querida, a convicção nos dá forças para dizer não a essas emoções negativas, as emoções confusas. E nada melhor do que falar de emoção do que um médico. E Lucas está nos dizendo hoje aqui no de frente com o Rominho: Rominho, as emoções são confusas, mas se você for convicto, você vai superar todas essas emoções confusas e negativas. Meu Deus.
Vamos dizer que eu estou sentado no sofá aqui e eu pergunto novamente: Lucas, então me diga o último princípio, porque está forte demais. Se você continuar falando, eu vou acabar saindo da igreja, porque esse dia está batendo demais. Tá bom. E Lucas aqui, tá bom, vamos lá. O quarto princípio, então, para você, anote. Existe um propósito maior em nossas vidas. Existe um propósito maior em nossas vidas. Querido, Lucas queria que Teófilo amadurecesse. Lucas queria que Teófilo entendesse que existe um propósito maior na vida do que apenas nascer, crescer, trabalhar, casar e viver. Existe um propósito maior do que isso. Existe um propósito maior, e o próprio Lucas era exemplo disso, porque afinal de contas, ele era um médico renomado, ganhava muito dinheiro, intelectual. Ele deixa tudo isso, dinheiro, sabedoria, não que ele deixe de lado, mas agora o propósito muda, ele começa a usar isso em favor do reino de Deus. Quando nós entendemos o propósito de Lucas, ou o propósito da nossa vida, nós começamos a usar tudo que temos e sabemos para a glória do Senhor Jesus. Você está me entendendo? Diz amém? Eita glória. Lucas, ele poderia, irmãos, ter se dedicado a sua vida a escrever livros de medicina, livros de receita de medicina de A a Z. Lá em casa tinha um livro desse, né? Medicina de A a Z. Um monte de remédio de mato, né? Aí você tomava, não fazia efeito nenhum. Aí você tomava psicologicamente ali só para dar um migué. Lucas poderia ter escrevido livro de medicina. Lucas poderia ter escrevido livros científicos, porque afinal de contas ele amava escrever. A maior prova disso é que ele fez esses 2 livros que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Lucas, ele poderia ter usado o intelecto dele talvez para ser um político da sua época. Lucas poderia ter usado a sua sabedoria para influenciar as pessoas para algo ou para longe da vontade de Deus. Mas Lucas entende que existe um propósito maior na vida dele, e ele usa tudo o que ele sabe: sabedoria, inteligência, capacidade para escrever, pesquisar, dinheiro, tudo para a glória de Deus, porque ele sabia que o reino de Deus é muito maior do que qualquer coisa desse mundo. Meu Deus, Deus está nos chamando a entregar a nossa vida para Ele. Sabe por quê? Para fazer com que a nossa vida viva em torno da vontade dEle. Irmãos, olha essa frase: quando entendemos o propósito maior que existe para nossas vidas, quando a gente entende isso, tudo à nossa volta muda. Quando a gente entende que existe um propósito maior para a nossa vida, o nosso casamento muda, o nosso trabalho muda, nossos negócios mudam, nossos estudos mudam, tudo muda, porque a gente entende o propósito de Deus na nossa vida. Minha pergunta para você nessa noite é: você tem vivido os propósitos de Deus na tua vida? Você tem vivido os sonhos de Deus na tua vida? Isaías 55, versículo 8 e 9. A Bíblia diz o seguinte: Isaías 55, 8 e 9. O Senhor diz: os meus pensamentos não são o pensamento de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O propósito que eu tenho para a tua vida, querido, Deus falando, o propósito que Ele tem para a tua vida é muito maior do que o propósito para o qual você está vivendo. Só que o mais legal, ou o diferenciado, é quem está falando isso com a gente. Por exemplo, eu, que entreguei minha vida para Jesus adolescente, é um peso muito inferior
a de um médico renomado, com dinheiro, intelectualidade, sabedoria, falar para a gente. E nessa noite esse médico está dizendo para nós, porque nós estamos num papo de médico, ou com um médico. Ele está dizendo para nós nessa noite: gente, existe um propósito maior para vocês. Vocês querem viver esse propósito maior? Então, querido, eu quero ler novamente o versículo 1, 2, 3 e 4 de Lucas com vocês. Vou chamar a Grazi aqui, por favor. Muitos, olha a Bíblia, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares com os próprios olhos e servos da palavra. Mas eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, em ordem, na maneira bem clara, Teófilo, do início ao fim, para que você tenha certeza, convicção das coisas que te foram ensinadas. Irmãos, se eu estivesse num papo com o Lucas aqui agora, eu finalizaria minha conversa com ele boquiaberto. Eu terminaria essa conversa de queixo caído, mas com uma forte decisão de ser um inconformado, com uma forte decisão de valorizar as pessoas como únicas, uma forte decisão de entender e botar em prática a convicção que eu tenho no Senhor Jesus, porque ela é fundamental para mim, para que eu mude de vida e saio daqui com atitude, pensando, avaliando, enxergando que existe um propósito maior em nossas vidas. Minha pergunta para você nessa noite é: você quer ser um inconformado da tua geração? Quer ser um inconformado da tua casa, da tua célula? Quer ser um inconformado da igreja? Ou você quer continuar do jeito que está? Você vai valorizar as pessoas como únicas? Ou vai tratá-las, mais um? Você vai cuidar dos discípulos que tem na tua mão com o zelo, o carinho e o amor que Deus exige? Aqueles 3 discípulos lá do BIS, nossa amiga Thaís do BIS, que foi falar lá, gastar gasolina, meu Deus. Você vai fazer isso com amor e carinho, com vontade, de convicção, sabendo que Deus, porque Deus fala que quem é fiel no pouco, sobre o muito Ele vai colocar, aleluia, aleluia. Você tem a convicção, ou sua convicção sobre Jesus, ela é real? Ou sua fé é abalada? Ou você fica frio fácil? Lembra do cara que é frio? Rapaz, eu acordei com uma frieza hoje, não estou a fim de fazer TSD não, de ler a Bíblia não. Falta de convicção. Eu não preciso, quando eu sou convicto, eu não preciso de sentir arrepios, eu não preciso de chorar, eu não preciso de sentir algo diferente no meu TSD, eu só preciso de fazer, só fazer, porque eu estou convicto de quem está me ouvindo e quem está do meu lado. Existe um propósito maior em nossas vidas, querido. Querido irmão, você que não tem Jesus, ou não aceitou a Jesus, ou talvez você até aceitou, mas desviou, se afastou, ou talvez você que esfriou. Existe um propósito maior, querido. Você que é empresário, rico, você que é intelectual, sábio, inteligente, Deus quer usar isso para a glória dEle, querido. Deus quer usar isso para a glória dEle. Ele gosta de pegar esse tipo de pessoas. Ele gosta de gente inteligente, gente rica. Ele gosta, sabe por quê? Porque quem vai evangelizar os ricos são quem? Os ricos. Quem vai evangelizar os intelectuais são quem? Os intelectuais. Quem estava ganhando Teófilo, o oficial romano? Era Pedro, que não sabia ler e escrever? Não, era Lucas, o médico inteligente, intelectual.